Muito bem, faltando 14 minutos para 1h, extrapolamos um pouquinho nos horários, mas a gente compensa aqui com o professor Sérgio, que agora tem a sua participação, o seu telefone tocando na hora da entrevista, não é, Sérgio? O Sérgio tem que desligar o telefone. Inclusive, o Sérgio fez isso propositalmente, Reinaldo Rocha, por incrível que pareça. É mesmo? É, porque tem um requerimento de autoria do nobre vereador. Opa. Que é justamente sobre este aparelhinho nos lugares de trabalho, principalmente na área de saúde, que alguns profissionais, ao invés de atender a população, fica no celular. E ele fez isso propositalmente. Ele falou para mim, vou abrir o microfone, vou simular que o telefone está tocando. Pra mostrar como que atrapalha. Exatamente, atrapalha todo o andamento. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde aos ouvintes da comunidade. Você vê que coincidência, rapaz. Mas não foi combinado isso? Então, hein? Se fosse combinado, não acontecia tão certo dessa forma, né? Mas foi para isso, né, que a gente combinou. Sim. Na verdade, é o despertador, não é nem o relógio. Ele fez de propósito. Ele tá brincando aqui, mas ele quis mostrar pra gente que como é chato, porque é bem na hora. Não para de atender, te deixa. Mas em Porto Ferreira tem funcionalismo. Inclusive, quer ver, ô Sérgio, já me disseram que o aparelho telefone é o cidadão mais mal educado que existe na face da terra, porque ele entra em qualquer lugar, ele incomoda qualquer um e ele desvia a sua atenção. Sem dúvida. Não é? Porque você está conversando, de repente toca o telefone. Dá licença um pouquinho, Sérgio, deixa eu atender o telefone, não é? Pode ser o papo que for, né? Pode ser o papo que for, você interrompe. Agora, na área de saúde, não dá, né, Sérgio? Agora, se é cobrança, o cara fala assim, não era pra mim, engano. É verdade, né, Paulinho? Era pra você a ligação? Não, não era. Era engano. A gente tá até comentando aqui, né, com relação ao anteprojeto de lei que eu coloquei na sessão passada, com relação à proibição do uso de aparelhos eletrônicos, celulares, smartphone, né, durante o expediente na área da saúde, em todos os setores da área da saúde. É um projeto um pouco polêmico, né? Que tem alguns funcionários que vão acabar não entendendo e vão acabar me criticando. É porque eles vão achar que está no exercício. Olha, na verdade, vai que o médico me chama, eu preciso ter o equipamento, e aí? Mas de antemão eu já vou dizer que esse projeto não é um projeto para perseguir o funcionalismo público, mas proteger os usuários do serviço público e também os servidores, né? Porque a gente sabe que a área da saúde é uma área muito... que a pessoa, o funcionário tem que ter muita atenção e que um descuido, uma bobeirinha que o funcionário dê ali, né, que o atendente dê, ou o médico, que seja, é a vida da pessoa que está em jogo. Então a gente acha muito oportuno e muito importante, né, que o prefeito analise com bastante carinho esse anteprojeto de lei e que possa ser colocado em prática muito em breve, para que o usuário se sinta mais assim, com mais liberdade, ou até mais como eu poderia dizer, confiante mesmo. Confiante na hora de utilizar o serviço de saúde no município. Porque senão não passa credibilidade. Porque quando eu estou conversando com um cidadão que ele está prestando atenção no celular ou em outra coisa, aquela credibilidade que a gente almeja do profissional de saúde acaba ficando um pouco comprometida. Eu acho que seria o termo. Então perde-se essa credibilidade. Eu tive, Paulinho, inclusive o que mais me motivou, além de vários denúncias que eu recebi, várias reclamações, um funcionário mesmo da Câmara Municipal foi levar a mãe dele numa determinada UBS, né, uma unidade básica de saúde do município de um bairro. Chegando lá, a atendente estava no celular. Ela não teve a capacidade de levantar para atender a senhora. Da onde ela estava sentada, ela perguntou o que a senhora queria e deu a informação dizendo que era para ir no outro posto de saúde. Chegando lá, essa senhora foi informada que o prontuário dela ainda se encontrava naquela outra unidade básica de saúde. Então aí teve toda aquela polêmica, o próprio funcionário disse que foi lá, acabou até discutindo com a funcionária num direito, porque é impossível uma situação dessa, né? A pessoa no celular não teve a capacidade da senhora chegar ali e atender ela, dar atenção para ela, ver realmente o que ela precisava e mandou ela ir no outro local. Chegando lá,
não era ali, era no posto que ela tinha ido na primeira vez. Então isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, ainda que foi num atendimento. E se é num procedimento, né? A gente sabe também que em vários procedimentos as pessoas no celular, às vezes batendo papo, concentrada ali no bate-papo, e vai atender a pessoa e pode fazer algo que não devia fazer, e a vida da pessoa que está em jogo. Como que funcionaria isso, Sérgio? Logisticamente falando, a pessoa nem levaria o celular para o trabalho, ou em levando o celular deixa com o chefe dele na portaria, enfim, como é que funcionaria isso? O projeto, ele teve que entrar na forma de anteprojeto por esse motivo, Reinaldo. A gente sabe que o vereador ele não pode dar ordem, né? Não pode entrar no âmbito do executivo. Então a gente criou esse anteprojeto que o prefeito agora vai regulamentar, vai ver a regra que ele quer colocar, né? E para que esse projeto ele passe a vigorar. Mas o que diz no anteprojeto aqui, que eu coloquei, né? É que quando o servidor levar, ele não pode usar, a não ser que for por o chefe, né, autorizar, porque às vezes você sabe também que às vezes o servidor utiliza o celular ali para ajudar no atendimento às vezes. Então o chefe, de acordo com o projeto aqui, o chefe que vai determinar através de um decreto do prefeito. Entendeu? Entendi. E nos horários vagos, no horário de almoço, que ele não está atendendo, aí não teria problema dele estar com o celular. Bom, o Sérgio está com duas questões bem interessantes. Eu acho que as duas acabam sendo polêmicas. Uma é essa, porque os funcionários provavelmente não deverão gostar, né, dessa atitude. Então ele vai de lá para cima e agora o povo vai ovacioná-lo quando de um outro pedido, que é que torne realmente eficaz os 15 minutos de atendimento na fila de banco. Em Pirassununga tem uma legislação que funciona, eu já acompanhei algumas vezes, inclusive a autuação do PROCON, porque é inadmissível, Sérgio, embora exista uma legislação que dê 15 minutos na fila de banco, em alguns bancos nem a senha com o horário eles te fornecem. Embora não precisa, que se tiver testemunha, resolva do mesmo jeito. Mas teria que ter. O que é esse projeto? Você quer fazer com que os bancos empreguem mais gente para atender agilmente os funcionários? Qual que é o projeto do vereador Sérgio? Isso, Paulinho. Esse projeto é um projeto que ele já existia, tá? Aqui na Câmara Municipal de Porto Ferreira, né? E a gente agora, eu regulamentei ele, né? Que era uma lei de 2000, ela teve uma alteraçãozinha no ano de 2002, só que não vinha sendo cumprido. Então eu, em contato com alguns amigos ali de Pirassununga, alguns vereadores, em conversas, eles disseram que estava funcionando de verdade, o prefeito lá está fazendo cumprir a lei. Então, o que eu fiz? Eu regulamentei o projeto que já existia aqui, revoguei aquelas outras duas leis, a de 2000 e 2002, com as alterações, e vai passar a valer agora esse projeto de lei, que também já está nas comissões na Câmara. Tá? Ele foi todo regulamentado, prevê multas, prevê até o fechamento da agência bancária na quarta autuação que a agência tiver. E aí ela só pode reabrir quando ela provar, né, para a prefeitura que ela contratou mais funcionários e que vai estar atendendo o povo da maneira que consta na lei. Que na verdade seria da seguinte forma: em dias normais, 15 minutos. E em outros dias de pico, dia de pagamento, né, véspera de feriado ou dia após o feriado, 30 minutos no máximo. O atendimento. Então, digamos assim, para essa muvuca do FGTS na Caixa, estaria valendo 30 minutos. 30 minutos. É atendimento no caixa, viu, Reinaldo? Não é caixa eletrônica, nem entendi. Atendimento nas mesas. No caixa. É atendimento no caixa. É porque no caso do fundo de garantia, né, só a Caixa pode estar fazendo isso. Isso. E a Caixa, eu acredito que não vai aumentar funcionários devido a isso, né? Então, mas a Caixa, você vê como é que é a preocupação, talvez até no cumprimento da legislação, eles começaram a abrir em outros horários, inclusive alguns sábados. 2 horas antes. Né, além diariamente 2 horas antes, alguns sábados para atender a demanda, que foi num momento muita gente. Depois até se adequar, já que
não aumenta funcionário, aumentou o horário de atendimento. Com certeza. É uma alternativa. Eles têm que entrar na lei, eles têm que se adequar à lei municipal. Aqui, existe já, inclusive, essa lei federal, mas a partir do momento que ela está regulamentada no município e o prefeito quiser fazer cumprir, porque um dos itens aqui, a obrigatoriedade de fazer cumprir a lei é do município. É do município, da fiscalização da prefeitura, não é nem do PROCON. Porque aí, então, inclusive, o prefeito tem que estar na jogada e tem que fazer cumprir a lei. Eu até mencionei exclusivamente do Poder Executivo. Eu até mencionei o PROCON, porque em Pirassununga aconteceu de estar junto, né, o setor de fiscalização da prefeitura, juntamente com o coordenador do PROCON, porque tem a legislação, e na ocasião, eu até acompanhei, porque na época eu estava na TV, pelo menos 3 bancos foram autuados, né? Ou seja, foram multados. Um deles foi reincidente, teve aquela multa que dobra o valor, eu não sei aí no seu caso se vai dobrar. E teve uma outra agência que chegou quase no fechamento da agência, aí resolveram a situação. Nós citamos agora aqui a Caixa Econômica Federal. A lotérica é uma, entre aspas, filial da Caixa. Vai estar valendo também? Não, essa é única e exclusivamente para as agências bancárias, né? Então ela não pega as lotéricas. Não contempla as lotéricas. Para responder sua pergunta, né, o não cumprimento das disposições nessa lei sujeitará o infrator às seguintes punições. Primeira, advertência. Segundo, é uma multa de 300 unidades fiscais do município, UFMs. Você tem o valor hoje disso ou não? Não tenho, Paulinho, aqui não tenho esse valor. Depois, é uma multa de 400 UFMs, né? Mas não é pouco. Não é pouco, é um valor considerado. E depois, na última alternativa, depois na quarta multa, né, na quarta incidência, aí já é o fechamento. Suspensão de alvará de funcionamento. E aí o banco tem que provar para o Poder Executivo que ele contratou mais funcionários e que isso não vai estar mais acontecendo. Então é uma lei muito bacana. Em Pirassununga, agora na gestão do Ademir Lindo, vários bancos nesses 3 meses já foram autuados. Vários bancos já foram autuados. E lá em Pirassununga o prefeito está fazendo cumprir a lei. Mesmo o secretário responsável por essa fiscalização, quem seria no caso? Aqui em Porto? Aqui em Porto? Fiscalização de posturas. De posturas, né? Isso, fiscalização de posturas. Mas tá a cargo de quem? De qual secretário? De qual órgão? Posturas é administração, né? Administração. Que seria o Diniz hoje? Diniz, né? Ah, tá. Só para constar. Poder de fogo ele tem, né? Se for levar em consideração a formação dele, porque ele foi comandante da maior polícia do estado de São Paulo, que é a Polícia Militar, não é? Ele foi comandante geral. Eu perguntei justamente por causa disso, porque é o tipo de um trabalho que, se você não tiver um pouco de autoridade, não vai virar nada. Então tem que ter autoridade. E tem que ter também, o Sérgio, o denunciante, né? Com certeza. Porque é uma lei, vai passei, mas deu 40 minutos, vou deixar pra lá. Os bancos terão 60 dias para se adequar à lei. Depois que ela entrar em vigor, eles terão 60 dias. Aqui fala que eles vão ter que ceder uma senha, entendeu? Vai ser obrigatório ter essa senha no banco. Eles vão ter que se adequar, não importa do que forma. Por isso que eles têm 60 dias para eles estudarem e ver o que vai fazer. E depois eles vão ter que cumprir o que diz a lei, os 15 minutos nos dias normais e os 30 minutos nos demais dias aí de pico. Entendeu? Então, que eu disse, a gente está bastante confiante. O prefeito Rômulo, ele pregou muito isso, está fazendo, que é o novo, né? Ele é o novo, ele é o diferente, né? Então a gente está com bastante experiência, com bastante esperança que isso vai ser levado em conta e vai ser levado à risca, entendeu? Então nós vamos fazer cumprir de maneira correta a lei. Muito bem. Bom, para você que está ouvindo, né, a 105,9 pela internet, www.radiocomunidade105.com.br, como eu disse, é áudio, né? Não dá para você ver. O Sérgio trouxe aqui, eu achei até que já fosse o contrato da Odebrecht, né, para ser avaliado. Ele trouxe uma quantidade de pautas de trabalho, obviamente impossível de se ler tudo que o Sérgio trouxe, mas ele está preparado, Sérgio, porque nós falávamos que um dos objetivos dessa semana, da participação tanto do Executivo quanto do Legislativo, seria uma avaliação desses primeiros 100 dias, porque é um marco, não tem como não ser, né? Um marco, e hoje estamos aí há 100 dias
dos trabalhos desta nova administração. Eu queria que você fizesse uma avaliação desses 100 dias, das suas proposituras, indicações, requerimentos. Alguma delas você sentiu que houve aí um atendimento legal por parte do Executivo? Teve alguma que você fala um pouco de... O que você avalia nesses 100 dias, Sérgio? Bem, Paulinho, a gente estava conversando até fora do ar, a gente conversou sobre alguns detalhes. A gente assumiu, né, o cargo aí de vereador no dia 1º, e a gente tem conhecimento da situação que a prefeitura vem encontrando atualmente, né? Não é só um problema aqui de Porto Ferreira, mas também no nível de Brasil, né? Então, com relação ao nosso trabalho, isso afeta de uma certa forma, né? Porque muito dos pedidos que nós estamos fazendo não tem sido atendido, até por motivo de estar sem máquina, de estar com a máquina quebrada, de estar com o caminhão com problema. Então a prefeitura, o prefeito vem encontrando essas dificuldades. Então, quando o prefeito diz sobre esse governo de 100 dias, a gente entende perfeitamente. E só que a partir de agora também entendemos que a máquina tem que começar a funcionar, né? A prefeitura tem que começar a funcionar. Nós já demos esse prazo, a gente sabe das dificuldades, mas nós também sabemos que o prefeito sabia também dos problemas, e que eu tenho certeza que a partir de agora, desses 3 meses que ele já fez essa análise, ele já tenha também como saber como vai proceder daqui para frente. Nós não podemos ficar também o ano todo aí indo pedir as coisas e dizer que a máquina está quebrada, que não tem máquina, que não tem... Entendeu? Então eu acredito que a partir de agora as coisas vão começar a fluir. Eu fui atendido em muitos dos meus requerimentos foram atendidos, inclusive eu gostaria de fazer aqui um agradecimento ao Elcio, lá da agência reguladora, e também ao Sr. Sérgio Momesso, da seção de trânsito, que atenderam um requerimento que eu fiz, que já era... Fazia um ano que o pessoal estava pedindo ali na Vila Sibila, na frente da Escola Pedrina, um ponto de ônibus. Aquele ponto de ônibus ficava na frente do muro ali, ele foi retirado por pedido até da Polícia Militar, que as pessoas estavam pulando com droga dentro da escola, e quando eles tiraram um ano atrás, eles não recolocaram. E agora eu fiz o requerimento nas primeiras sessões e o ponto de ônibus já foi colocado. Então é um grande ganho ali para a população da Vila Sibila, ali, dos moradores, que antes não tinha onde... eles iam pegar o ônibus quando estava chovendo ou com muito sol, eles estavam ficando no tempo. Então é um grande feito ali para a Vila Sibila. Fui atendido também, outras demandas foram atendidas, mas é que eu disse para vocês, a gente sabe das dificuldades até agora que a gente encontrou, mas eu tenho certeza que a partir de agora o Rômulo é uma pessoa muito experiente, um menino que estudou para isso, né? E então eu tenho certeza que ele já, depois desses 3 meses, ele já fez análise, e a partir de agora a cidade vai começar a andar aí com as estratégias que eles vão utilizar daqui para frente. Eu tenho perguntado para todos os vereadores, inclusive você já fez alguns pedidos para emendas parlamentares, juntamente com os deputados do seu partido, ou que você tem algum tipo de ligação por algum motivo, coligação, enfim, conhecimento, amigo e tudo mais, Sérgio. Você acredita que esse ano Porto Ferreira poderá ser mais agraciada com recursos de ordem parlamentares em virtude da eleição do ano que vem? Com certeza, Paulinho. Com certeza os deputados esse ano eles vão estar comparecendo nas cidades, né? Ainda mais, né? Porque o ano que vem é um ano eleitoral. Então, assim como os outros vereadores, nós também temos os nossos deputados. Inclusive, eu já trabalhava nas outras 2 eleições para deputado. Eu apoiei o Rodrigo Garcia, deputado federal, que hoje é o secretário de Habitação do Estado de São Paulo. E também apoio o deputado Aldo Demarque, que é o deputado estadual aqui da cidade de Rio Claro. Também tem feito belíssimo trabalho aqui para a cidade de Porto Ferreira. Ele conseguiu aquela piscina da PAI, né? A piscina aquecida da PAI é uma verba dele. Também conseguiu algumas vans aí para a área da saúde. E eu fiz agora, o mês passado, eu e o vereador Ismael, né? Nós estamos sempre unidos aí para que o nosso partido, que apoia esses 2 deputados, vá até eles para buscar angariar recursos para a cidade de Porto Ferreira.
E nós fizemos agora, com uns 20 dias, o ofício que nós pedindo R$250 mil para aquisição de 2 vans para o Departamento de Saúde, na qual a dona Vera Visoli, que está fazendo um belíssimo trabalho, uma secretária bem empenhada, está sempre nos atendendo também. Ela já comunicou a gente que o departamento já foi comunicado que a verba já foi cadastrada. Então já é uma verba certa para Porto Ferreira. E também o deputado Aldemarque estará nos mandando 150 mil para o solar dos jovens de ontem, para aquisição de aparelhos de ginástica, de fisioterapia para aquela entidade. A minha irmã é a fisioterapeuta do solar, há muito tempo, já há anos, ela vem pedindo. O ano passado ela pediu que fosse feito esse ofício para o deputado, e esse ano nós fomos atendidos, e ele estará nos mandando 150 mil para estar montando uma academia ali para os velhinhos da terceira idade. Só dizer aqui, tem o Pironde, né, e o FIOC, eles estão lá empenhados um projeto no solar, que é para construção da sala, onde alguns empresários da cidade de Porto Ferreira estão ajudando na construção. Mas a aquisição dos aparelhos vai ser através do deputado Aldemarque, porque são aparelhos caros, não são aparelhos de academia normal, né, são aparelhos adaptados para a terceira idade fazer, então são aparelhos caros. Então a gente conseguiu. Eu até ia fazer essa observação, porque quando foi feito o requerimento, inclusive você usou a tribuna, depois, como a rádio transmite, a informação chega imediatamente, né, para as pessoas que estão ouvindo, inclusive pela própria internet. Eu até conversei com o próprio FIOC, com o Pironde. Falei, peraí, vai vir dinheiro, já conseguiu, de repente está usando. Quer dizer, foi até interessante você fazer essa observação, porque uma coisa é a construção da sala. Isso. Com recursos de alguns empresários que já fizeram doações de materiais, né? E a outra coisa é a montagem de aparelhos para propriamente o exercício. Isso, porque são aparelhos caros. A gente sabe, tem um aparelho que a minha irmã disse que vai adquirir e custa R$40 mil. As bicicletas, elas são adaptadas para os velhinhos. As esteiras, elas são adaptadas, não são como os aparelhos de ginástica que a gente vai na academia e tem lá. São coisas adaptadas, senão eles não conseguem fazer. Então, porque eles até caros, na época comentaram de esteira, que talvez até teria acontecido, mas de repente vai precisar fazer uma adaptação. Já são aparelhos adaptados. Entendi. Né? Pro uso, não tem como, por exemplo, eu tenho uma esteira, vou doar lá. Não serve. Não vai utilizar, né, Paulinho? Porque os velhinhos, eles não conseguem. Tem que ter todo aquele suporte para o velhinho segurar. Entendeu? São coisas adaptadas. Entendeu? Então, que a fisioterapeuta sabe os aparelhos que tem que comprar. Bom, o importante, Sérgio, então, é que deixemos claro para os nossos ouvintes e para as pessoas que já estão encampando algum tipo de ação para angariar recursos para as entidades, que é um trabalho complementar. Com certeza. Eu acredito que as entidades, né, elas precisam mesmo que todo mundo se empenhe, né? Um pouquinho daqui, do empresário, um pouquinho desses voluntários e também um pouquinho do poder público aí, no caso, essa verba parlamentar, para que some tudo e quem vem a ser beneficiado são os internos, lá são os velhinhos que frequentam o solar. Muito bem, infelizmente meia hora passa rápido. Nós já conversamos com o vereador Tourinho Corrêa, agora com o professor Sérgio, e para fechar esse ciclo, né, faltam ainda o vereador Renato e o presidente da casa, o Miguel Bragioni. Depois voltamos e os vereadores retornam aqui para bater um papo com os nossos ouvintes. Sérgio, mais uma vez obrigado aí pela sua participação, atuação, e finalizando 100 dias e você faz. O Reinaldo até fez uma pergunta para o Toninho, que eu queria que você repetisse a mesma colocação, que seria interessante para a gente amarrar todos na mesma questão. É verdade. Seguinte, Sérgio, passou 100 dias. Como é que você está se sentindo? O que eu estou fazendo aqui? Opa, gostei, vou ser candidato à reeleição. Eu acho que para falar de reeleição ainda é muito cedo, né? Mas lógico, sim, sem dúvida. Lógico que a gente pensa, né, em um dia ser reeleito novamente. Mas você não está se sentindo assim como vocês todos, a maioria estava lá debutando, né? Meio perdido, essa perdição já passou. Ah, sim. A gente até agradeceu ao presidente Miguel, né, que proporcionou para a gente várias reuniões, para que a gente estudasse em conjunto o regimento interno, lei orgânica.
O Miguel foi um professor, né? Isso, reuniões até para dizer o funcionamento da casa, como é que funciona certinho. Então, a gente hoje ainda tem que aprender muito ainda. Mas porque veterano hoje temos o quê? Isso. O próprio Miguel e o Bertazzi, né? Isso. Porque o Elcio seria, mas ele foi para... o segundo mandato. Entendi. Então, a gente aos pouquinhos vai pegando o jeito ali. A gente está com bastante vontade. A gente eu frequento a casa todos os dias de manhã, todos os dias. Eu estou lá ou de manhã, ou às vezes alguns dias à tarde também eu tenho ido. A gente tem participado de várias reuniões. Assim, lógico que eu me espantei um pouco, né? Que eu achei estranho também. A gente, quando não é vereador, a gente tem uma visão. E quando a gente está lá é outra coisa. A gente tem que trabalhar muito, Paulinho. Se a gente for lá só de segunda-feira... Que era uma imagem que todos nós tínhamos, né? O vereador recebe bem para ir trabalhar uma vez por semana só. Não é assim. A gente tem lá os trabalhos, cada um faz parte de 3 ou 4 comissões. Essas comissões, elas se reúnem semanalmente, cada uma num dia. Além disso, nós temos as reuniões para tratar de outros assuntos, como a SACEI, que vai entrar na casa daqui uns dias novamente. Nós temos agora as contas do ex-prefeito Maurício Razzi, que também já chegaram na casa para a gente analisar e não cometer nenhuma injustiça, né? Então a gente tem que analisar muito bem o projeto, muito bem os apontamentos do Tribunal de Contas, enfim. É uma situação bastante trabalhosa, mas enfim, eu estou gostando bastante, é um desafio bacana. Eu tenho certeza que isso está somando muito na minha vida. Então, muito bem. Conversamos aí com o vereador, professor Sérgio. Obrigado, Sérgio. Sucesso para você e parabéns para você frente ao Legislativo Feirense. Muito obrigado. Agradecer aos ouvintes aí por ter nos ouvido, né? Agradecer você e o Reinaldo também por ceder esse espaço para a gente. E desejar a todos aí um bom dia, um bom final de semana, uma boa Páscoa. E em breve estaremos novamente aqui trazendo as informações lá da Casa de Leis de Porto Ferreira. Muito bem. Comunidade FM, a sua rádio.